Olá, queridos irmãos em Cristo, que a doce paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco neste momento. Quanta alegria estar aqui novamente com vocês, procurando estudar um pouquinho mais do Evangelho deixado pelo nosso Mestre Jesus. Isso alegra o meu coração. Me sinto muito feliz de poder compartilhar com vocês, de aprender com vocês. Hoje, o tema designado, ele está no capítulo 88 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. E o título é Velar com Jesus. Velar, orar. Orar com Jesus. Velar com Jesus. E o versículo é do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. E esse versículo diz: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Nenhuma hora pudeste orar comigo? Quem me conhece sabe que eu gosto de buscar o contexto, né, das palavras de Jesus. E o que Jesus, qual que era a situação, qual que era a condição, né, para que Jesus tivesse dito, né, esta máxima anotada por Mateus. Esse capítulo do Evangelho de Mateus, do 26 ao 28, um capítulo maravilhoso. Mateus, do capítulo 26, Mateus fala da paixão e da ressurreição de Jesus. Esse capítulo também está conspiração dos sacerdotes. Ele fala do jantar em Betânia, fala da traição de Judas, fala da ceia, fala também da negação de Pedro, né, que Pedro diz que daria vida por ele, e ele fala: antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Não foi uma, não, por 3 vezes. E também fala da angústia suprema, né? Que é da onde ele se retira para um lugar chamado Getsemane, e ali ele diz aos seus apóstolos, né? Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E ele leva consigo, ele deixa todos que estão com ele, e leva consigo apenas 3 apóstolos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são os 2 filhos de Zebedeu? O Tiago, o maior, e o João. E ele vai com os 3. E nesse trajeto, Jesus começa a se entristecer, a se angustiar. E diz para os 3, então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus então se adianta um pouco, coloca o rosto, coloca a face, coloca o rosto na terra e reza desse jeito: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não faço o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aí nós entramos no capítulo
no versículo 40, que é o tema de hoje. E o versículo diz: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido. E disse a Pedro: Então não pode velar 1 hora comigo? E aí, Pedro, né? Você não pode rezar 1 hora comigo? E aí ele complementa no versículo, para que a gente entenda todo o contexto, né? Ele complementa no versículo 41, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus se afasta pela segunda vez, continua orando, volta, encontra os 3 dormindo de novo. Se afasta pela terceira vez, retorna. Os 3 continuam adormecidos. Então ele diz: levantai-vos, vamos, aquele que me trai está próximo daqui. Mas voltando ao nosso versículo 40, Jesus, como diz Emmanuel, né, ele veio à Terra para acordar os homens para a vida maior. O que Jesus veio pregar? O reino de Deus. Cada um de nós, né? Dentro dos nossos corações. E nós, aprendizes, né? Convicto que nós temos das nossas obrigações, nós deveríamos estar sempre pronto para velar com o Mestre. Nós deveríamos estar sempre prontos para orar. Mas a nossa inexperiência, o estágio evolutivo, né? A idade astral que nós temos, nós acabamos dormindo, adormecidos. Muitas vezes, né, nós não conseguimos entender e caminhar, acompanhar o ritmo elevado do nosso Mestre Jesus. Esta mensagem, ela nos reporta para o compromisso que nós assumimos na espiritualidade. Podemos alegar que a gente não lembra, né? Mas nós assumimos, podem ter certeza disso. Nós assumimos um compromisso de pelo menos por 1 hora orarmos, rezarmos, nos dedicarmos, darmos esse tempo em favor da imensa obra do nosso Mestre Jesus. E o que nós fazemos? Nós somos diferentes de Pedro, de Tiago, de João? Vamos refletir. Jesus, ele é incansável no seu trabalho. O seu trabalho não para. Portanto, meus queridos, ele sempre está contando com a nossa pequena colaboração em sua seara. Como diz o hino do Aprendiz do Evangelho, né? Que nós possamos ser os arautos do seu amor. E o que nós estamos fazendo? Quanto tempo nós estamos dedicando, colaborando na seara do Mestre?
O trabalho, meus queridos, ele urge. O trabalho, ele está aí, ele grita, né? E nós, hoje, nós somos aqueles trabalhadores de última hora. Portanto, não vamos perder a oportunidade. Compete a nós fazer jus a esse chamado do Mestre, mesmo sendo trabalhadores da última hora. O nosso salário será igual, mas não podemos fazer isso pensando no salário. Nós temos que fazer isso por nós. Nós que precisamos. Nós devemos valorizar todo o tempo que nós temos aqui sobre a face da terra. Nós temos que valorizar todo o tempo que Deus nos concede. Eu costumo ouvir de muitas pessoas, eu vou deixar para a próxima encarnação, né? Eu já estou cansado, já estou uma certa idade, eu não quero fazer nada, eu não quero auxiliar em nada. Eu sempre costumo comentar, né? E isso sempre me lembra Chico reclamando para Emmanuel que já estava no fim, né, da sua existência, e não era melhor ele ir embora, não era melhor ele retornar para a pátria espiritual, porque ele já não servia para mais nada, ele já estava numa cama, já estava praticamente cego, já não estava conseguindo se locomover. E então ele pergunta a Emmanuel se não estava na hora dele ir embora, porque ele não era mais útil. Sabem o que Emmanuel responde para ele? Que enquanto ele pudesse fazer uma oração, uma única oração, um pensamento positivo para alguém, ele estaria sendo útil. E eu pergunto então, para nós, o que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que nós estamos fazendo do nosso tempo? Jesus, nas suas bem-aventuranças, ele nos diz que a felicidade é ter contribuído com o Pai eterno, sobre a liderança do seu Filho, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Então, meus queridos, se queremos ser felizes, se queremos ter momentos felizes, porque a felicidade é relativa, a felicidade absoluta, a gente, né? Temos muito que lutar por isso. Nós não podemos cochilar em serviço. Vou repetir, nós não podemos cochilar em serviço. Vamos fazer tudo o que nós pudermos fazer enquanto nós estamos a caminho. Para que esperar uma outra encarnação? Enquanto vamos seguir a dica, né, de Emmanuel, a orientação de Emmanuel, enquanto nós pudermos endereçar um pensamento positivo, enquanto nós pudermos endereçar um desejo para alguém de felicidade, de amor, nós estamos sendo úteis, nós estamos contribuindo com o nosso Mestre Jesus. Nós ainda temos muitas distâncias a vencer nesse caminho da vida, nesse caminho da evolução, para nós adquirirmos
verdade. Vamos aproveitar o convite do nosso Mestre Jesus. Agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos encarnados agora, aqui, na família que nós tínhamos que encarnar, no país que nós tínhamos que encarnar, na cidade que nós tínhamos que encarnar. Vamos aproveitar, agradecer, sermos gratos por tudo e por esta oportunidade de termos conhecido o Evangelho de Jesus, por essa oportunidade de nós podermos ser o seu arauto, de levarmos, compartilharmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, ou com quem chegar, esse Evangelho de amor. Vamos trabalhar internamente para que nós possamos mais exemplificar esses ensinos do que falar, nos fortalecermos nos momentos difíceis. De que forma? Com as nossas orações, com a nossa fé, com a nossa confiança no Mestre querido. Meus irmãos, vamos estar acordados. Não vamos dormir. Não vamos ficar adormecidos, deixando o nosso Mestre orando sozinho. Vamos velar com Ele. O nosso planeta precisa muito das nossas orações. O nosso planeta precisa muito de que oremos junto com Jesus. Jesus, esse Espírito de luz, responsável pelo nosso planeta, precisa de que nós estejamos acordados ao seu lado. Ele precisa de nós, que nós possamos velar junto com Ele. Nós que temos um pouquinho dessa conscientização, que temos um pouquinho deste conhecimento, nós que não podemos mais alegar ignorância nenhuma das leis de Deus, nós sabemos o quanto é importante estarmos com Jesus, o quanto é importante mudarmos o padrão vibratório deste nosso planeta lindo que Deus nos deu como morada. Então, faço um convite a todos. Não vamos adormecer. Não vamos entregar os pontos. Vamos orar com Jesus. Estamos a caminho de um planeta em regeneração. Não vamos atrasar mais um pouco. Que se faça luz, que as nossas orações se façam luz, porque as trevas é a ausência da luz, que através das nossas orações, que através da nossa vontade, do nosso desejo, a luz seja espargida por todos os cantos desse planeta, para que não haja mais trevas. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E que Jesus seja sempre a luz a iluminar os nossos caminhos, o meu
e o de vocês. Fiquem em paz.